Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 796. Capítulo 796. O guardião da tumba Carize. Fortaleza Clemency. Um homem de meia idade, de roupão preto e ornamental, entrou no salão principal da sede da Angel Corps. Ele estava aqui para se encontrar com o Soaring Angel, que estava vestido com uma armadura de couro de caçador de demônios e sentado em seu trono. Meu garoto, eu confio que você esteja bem, certo? Cao Shu riu. O irmão Cao tem algum negócio comigo? Soaring Angel perguntou, estreitando os olhos. O relacionamento deles não era tão amigável quanto parecia na superfície. Eles tiveram muitos conflitos de interesse e lutaram amargamente nos bastidores. Se não fosse pelo fato de compartilharem um inimigo comum, as Kickers United, eles nunca trabalhariam juntos. Eu tenho um plano em andamento e gostaria da sua cooperação, disse Cao Shu, sentando-se em uma cadeira próxima. Direto ao ponto, irmão Cao? Bem, se eu puder ajudar, naturalmente prestarei minha ajuda, respondeu Soaring Angel, com um sorriso franco. Por dentro, ele não pôde deixar de se perguntar por que essa velha raposa veio procurá-lo. Tenho certeza que você já ouviu falar do assunto da Blood Reaver Corps no Império Viridiano? Claro, suponho que você esteja por detrás disso. Cao Shu riu. Estimo que a Blood Reaver Corps dará bastante dor de cabeça para as Kickers United. Enfim, espero sinceramente que possamos cooperar. Eu já subornei mais de 1000 de seus jogadores e tenho certeza de que você também não atraiu um número pequeno. Se ambos atacarmos ao mesmo tempo, podemos paralisá-los, pelo menos por um curto período de tempo. Certo, muito bem. No entanto, se você acredita que isso será suficiente para derrotá-los, isso é ingênuo, disse Angel. Depois de estar em conflito com as Kickers United por tanto tempo, ele sabia como ninguém como eles eram difíceis de lidar. Isso é apenas parte do meu plano. Também estou trabalhando para subornar um grande número de jogadores do Império dos Mortos-Vivos e da tribo demoníaca. Embora eu não espere que eles causem muitos danos às Kickers United, eles nos ajudarão a ganhar mais tempo para produzir mestres, disse Cao Shu. Esse plano exigia uma fortuna. Mas que plano não exigia? A As Kickers United estava crescendo demais. Recentemente, eles não estavam fazendo nada além de se expandir. Quando ela solidificasse sua posição no Império Viridiano, a ponta da lança seria apontada para a Angel Corps e o grupo financeiro Century. Mobilizarei a mão de obra da Angel Corps para ajudá-lo da melhor maneira possível, disse Soaring Angel. Ele entendia que o maior inimigo da Angel Corps era as Kickers United. O conflito com o grupo financeiro Century poderia ser deixado de lado por enquanto. As duas maiores potências do Império Satrim começaram a trabalhar juntas com força total. Um grande evento estava prestes a acontecer. Com o grupo financeiro Century e a Angel Corp se intrometendo nos bastidores, algumas mudanças começaram a ocorrer na estrutura do poder do submundo. Depois de receber sua missão, equipes de jogadores começaram a partir para a superfície em massa. As Kickers United, os 100 ladrões procuravam em todos os lugares por vestígios do Blood Reaver Corps, mas era como se tivessem desaparecido da face do mundo. Ni Yan e os outros não podiam ficar ociosos na cidade para sempre. Enquanto os outros saíam para caçar chefes, Ni Yan partiu para Yudelok sozinho. Ele obteve algumas informações sobre uma das duas peças do conjunto de Abak, o tirano que ainda não estavam em sua posse. Se Ni Yan pudesse completar o conjunto de Abak, o tirano ele se sentiria ainda mais confiante em enfrentar a Blood Reaver Corps. Yudelok, desde que a God Executioner Sword admitiu a derrota, a As Kickers United ganhou controle absoluto sobre esse lugar. Não houveram mais grandes conflitos. As grandes guildas respeitavam a autoridade das Kickers United e haviam aceitado seus lugares. A influência das Kickers United em Yudelok podia ser vista em toda parte. Se alguma guilda tentasse ir contra as Kickers United, provavelmente entraria em colapso por dentro primeiro. Do ponto de vista deles, as Kickers United era simplesmente poderosa demais. Nada de bom resultaria em provocá-los. Isso era completamente diferente de quando as Kickers United entrou pela primeira vez em Yudelok. Muitas guildas se uniram para se opor a ela. No entanto, sob o comando de Ni Yan, a pequena rebelião foi instantaneamente anulada pela Battle Crazed Alliance e pela God Executioner Sword. Naquela época, as guildas restantes que não participaram estavam tremendo de medo, acreditando que estavam fadadas a serem engolidas uma a uma. Mas, para a surpresa deles, a As Kickers United não foi agressiva e ofereceu a eles um pacto de não agressão com termos relativamente justos. Vendo que não havia como contrariar a tendência, a God Executioner Sword apenas discutiu um pouco com as Kickers United antes de ingressar formalmente na aliança. Isso cimentou a posição das Kickers United em Yudelok. Quando os jogadores das Kickers United andavam pelas ruas aqui, podiam manter a cabeça erguida enquanto se deliciavam com a reverência de outros jogadores. Depois de passar por várias ruas, Ni Yan atravessou os portões da cidade. Seu objetivo era uma tumba nos arredores de Yudelok. Ele poderia descobrir mais informações sobre uma das peças do conjunto de Abak, o tirano lá. A tumba ficava a apenas 1 quilômetro de Yudelok, cerca de alguns minutos a pé. Ni Yan ativou Gale Step e correu em direção à tumba. Cerca de 1 minuto depois, Ni Yan chegou ao túmulo. Este lugar parecia absolutamente magnífico. Era feito de pedra branca e ficava no centro de uma grande praça,
que estava cercada. Haviam 13 NPCs do lado de fora da entrada. Vestindo roupas brancas e de aparência solene, eles eram os guardiões da tumba. Além desses NPCs, havia muitos jogadores aqui, cerca de 300 ou mais. Eles estavam na fila esperando para conversar com esses NPCs, provavelmente sobre algo relacionado a missões. Um time de 20 homens após o outro entrou no túmulo. Neste momento, Nian recebeu uma notificação. Vá falar com o guardião da tumba Carize. Nian foi até os túmulos. Olhando para eles, ele rapidamente encontrou o que estava procurando. Carize tinha 70 anos, mas seus olhos ainda estavam cheios de vitalidade. Ele estava conversando com 4 jogadores. Havia cerca de 10 jogadores em fila esperando para conversar com ele. Nian esperou um pouco. No entanto, o número de jogadores ao redor de Carize não parecia diminuir. Na verdade, continuou aumentando. Cansado de esperar, Nian foi direto para Carize. Ei, seu merda, você está querendo morrer. Volte agora mesmo. Se você quer falar com o NPC, trate de entrar na fila. Gritou um guerreiro com uma expressão feroz. Ele se aproximou e bateu com a palma da mão na cabeça de Nian. Ouvindo as palavras do guerreiro, Nian finalmente entendeu o que estava acontecendo. Não é de admirar que a fila não tenha diminuído, apesar de ele esperar por tanto tempo. Eram esses caras fazendo as pessoas pagarem pedágio. Nian deu um passo para o lado, evitando o tapa do guerreiro. Ele então esticou a perna, fazendo o guerreiro tropeçar e cair de cara no chão. Na linha do tempo anterior, pessoas como essas apareciam o tempo todo em torno de NPCs populares. Eles ficariam de guarda em frente ao NPC. Qualquer um que quisesse conversar com o NPC, teria que pagar primeiro. Mais vezes do que ele gostaria de admitir, ele encontrou esse tipo de situação em sua vida passada. Embora não estivesse disposto a fazer isso na época, ele não podia fazer mais nada, a não ser pagar obedientemente. Nian desviou o olhar ao redor. Haviam pelo menos 30 jogadores nas proximidades se movendo para cercá-lo. Eles usavam os mesmos emblemas, significando que todos faziam parte do mesmo time. Nian sacudiu o pulso, mostrando a espada de Zenard, que ardia intensamente com chamas negras. Seu desgraçado. O guerreiro que caiu de cara no chão agora estava enfurecido. Ele se levantou e estava prestes a atacar quando seu olhar caiu na espada de Zenard. Ele imediatamente ficou estupefato. Nirvana Flame. Depois de ver a espada de Zenard, os 30 jogadores que cercaram Nian também ficaram impressionados. Nirvana Flame. Nós merecemos a morte. Não tínhamos ideia de que era você. Por favor, perdoe-nos. Tiraremos nossas vidas imediatamente. Não há necessidade você de sujar as mãos. Todos esses jogadores rapidamente pediram perdão. Esse jogo era o ganha-pão deles. Eles eram simplesmente um monte de jogadores profissionais freelancers. Enquanto Nian era Nian. Contanto que ele desse a palavra, todas as principais guildas do Império Viridiano os caçariam de volta ao nível 0. Esse era um tipo de poder extremamente assustador. Então, depois de saber que eles haviam incomodado Nian, todos quase borraram as calças com medo. Vendo essas pessoas implorando por suas vidas, Nian perdeu todo o interesse em matá-los. Ele disse friamente: saia da minha frente antes que eu mude de ideia. Não quero ver nenhum de vocês aqui de novo. Obrigado, obrigado. Todos esses jogadores enfiaram o rabo entre as pernas e fugiram. Nian caminhou até Carize. Grande profeta, como posso ajudá-lo? O guardião da tumba Carize fez uma reverência. Todos os jogadores nos arredores ficaram surpresos. Vendo como o guardião da tumba Carize tratava Nian respeitosamente, seus corações ficaram cheios de choque. Eles costumavam vir aqui. Então, eles sabiam que Carize ocupava uma posição bastante alta em Elderlock, equivalente a de um marquês. No entanto, mesmo com sua posição alta, na frente de Nian, ele ainda estava agindo como um servo. Carize, você já viu algum desses itens antes? Nian abriu o vislumbre das trevas e mostrou as ilustrações do conjunto de abaque. Carize mostrou um olhar pensativo antes de assentir. Sim, na residência do grande mago Lefis. Mas o que? Nian perguntou. Ele sabia que Carize parecia hesitante. Você está procurando este item? Carize perguntou, enquanto apontava para a ilustração das botas do conjunto de abaque. Sim. O grande mago Lefis é um sujeito extremamente excêntrico. Ele também odeia quando outros cobicem suas posses. Então o que eu preciso fazer para obter dele as botas de cavalaria do vazio de abaque? Você terá que derrotá-lo, respondeu Carize. Nian levantou uma sobrancelha. Derrotar um grande mago NPC? Ele se perguntou o quão forte era Lefis.